Enquanto os 3 filhos brigavam entre si pela herança que achavam garantida, ela organizava os remédios, lia cartas antigas e ouvia um homem que ninguém tinha mais paciência para escutar. Ela não reclamou, não pediu nada. Mas quando o advogado abriu o documento e leu o nome em voz alta, a discussão parou, porque o nome que estava ali não era o de nenhum deles. A casa de Antônio Duarte era do tipo que intimida antes mesmo de entrar. Portão alto, jardim bem cuidado, paredes que guardavam décadas de uma vida construída tijolo por tijolo. Dalva parou na calçada por um segundo, respirou fundo e tocou a campainha. Tinha 43 anos, uma filha de 12 esperando em casa com a vizinha e uma conta atrasada no aluguel. O emprego de cuidadora não era o que ela havia planejado para a vida. Mas a vida tinha parado de pedir sua opinião faz tempo. A moça da agência havia avisado: "O senhor é difícil no começo. Não gosta de estranhos mexendo nas coisas dele." Dalva achou que conseguia lidar com difícil. O que ela não esperava era encontrar um homem tão só. Antônio Duarte tinha 78 anos, problemas cardíacos, uma bengala que usava só quando achava que ninguém estava olhando, e um olhar que avaliava tudo em silêncio. Quando Dalva entrou na sala, ele estava sentado numa poltrona de couro, um jornal dobrado no colo que claramente não tinha sido lido. Ele a examinou de cima a baixo sem disfarce. "Você sabe fazer café do jeito certo?" Foi a primeira coisa que disse. "Depende do jeito que o senhor considera certo." Ele ficou quieto por um momento. Depois, com algo que quase parecia um sorriso, apontou para a cozinha. Os primeiros dias foram de reconhecimento de território. Dalva aprendeu que ele não gostava de televisão de manhã, que tomava o remédio das 10 só depois de comer alguma coisa, que havia um álbum de fotos na segunda prateleira da estante que ele nunca tirava, mas olhava de longe às vezes. Ela não perguntou sobre o álbum, esperou. Na quinta-feira da segunda semana, foi Antônio quem puxou o assunto. "Minha esposa." Ele disse sem que Dalva tivesse perguntado nada, enquanto ela organizava os remédios na bancada. "Morreu faz 3 anos. Essa casa ficou grande demais depois." Dalva parou o que estava fazendo e olhou para ele. Não disse, "Sinto muito", que era o que todo mundo dizia. Disse, "O senhor tem foto dela por aí?" Antônio se levantou devagar, foi até a estante e tirou o álbum pela primeira vez em meses. Eles ficaram sentados à mesa da cozinha por quase 1 hora. Ele falava, ela ouvia de verdade, sem olhar para o celular, sem pressa. Antônio mostrou a foto do casamento, a do primeiro armazém que abriu ainda jovem, a dos filhos pequenos numa praia que ele não lembrava mais o nome. Em algum momento, sem perceber, ele estava sorrindo. Essa foi a primeira rachadura na armadura dele. E também o começo do problema, porque no terceiro dia de trabalho, um carro parou na frente da casa, depois outro, depois um terceiro. Silvio chegou na frente, como sempre. O filho mais velho de Antônio tinha 51 anos, terno escuro, uma pasta cheia de documentos que Dalva jamais viu ele abrir na presença do pai. Atrás dele veio Helena, a do meio, com o celular na mão e um sorriso que não chegava nos olhos. E por último, Ricardo, o caçula, que cumprimentou Dalva com um aceno de cabeça e desviou o olhar logo em seguida. Silvio olhou para Dalva como quem olha para um móvel novo que não pediu. "Você é a cuidadora nova?" "Sou." Dalva. "Certo." Ele virou as costas sem mais nada e foi direto ao escritório do pai. "Pai, você precisa assinar esses documentos hoje. Não dá para esperar mais." Dalva foi para a cozinha preparar café que ninguém havia pedido. Da janela, ela podia ver o jardim que Antônio havia dito que precisava de atenção. Podia ouvir também a voz de Silvio no escritório. Não todas as palavras, mas o tom. Aquele tom de quem está gerenciando uma situação, não visitando um pai.
A voz de Antônio respondeu curta, baixa. Depois, silêncio. Quando os filhos foram embora, Antônio ficou parado no corredor por um instante, olhando para o nada. Ele parecia menor do que quando Dalva havia chegado de manhã. "O senhor quer o jantar agora?" perguntou ela. Mais tarde. Foi para o quarto sem mais nada. Dalva recolheu os documentos que Silvio havia deixado em cima da mesa sem levar. Nenhum estava assinado. Na terça-feira seguinte, Antônio pediu que ela lesse para ele em voz alta. Cartas antigas guardadas numa caixa de sapato no guarda-roupa. Cartas da esposa, escritas ainda nos tempos de namoro. A voz de Dalva foi firme enquanto lia, mas ela sentiu o peso de cada linha. Quando terminou, Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. "Você lê bem", disse ele por fim. "O senhor escreveu bem também", ela respondeu, indicando uma carta assinada por ele entre as outras. Ele olhou para ela com uma expressão diferente, não mais de avaliação, de reconhecimento. "Amanhã você pode me ajudar a caminhar no quintal? O médico falou que preciso me movimentar mais. Pode deixar." Foi uma conversa pequena, mas naquela casa, pequeno era muito. Na quinta-feira seguinte, Silvio voltou sozinho. Não avisou antes. Entrou com a chave que tinha, foi direto ao escritório do pai e Dalva o encontrou vasculhando a gaveta da escrivaninha quando foi levar o café. Ele ergueu os olhos, sem nenhum constrangimento. "Meu pai pediu que eu verificasse uns documentos." Dalva colocou o café na mesa sem dizer nada. Mas ela havia visto, antes de ele fechar a gaveta, que o que estava na mão de Silvio não era documento nenhum. Era o talão de cheques do pai. Dalva não disse nada sobre o talão de cheques, não naquele dia. Guardou o que viu no lugar onde guarda as coisas que precisam de tempo para fazer sentido. Continuou com a rotina, os remédios no horário, o café do jeito que Antônio gostava, a caminhada no quintal de manhã cedo, quando o sol ainda estava suave. Antônio ia melhorando aos poucos. Dormia melhor, comia mais, reclamava menos da perna que doía. O médico havia dito que era o exercício. Dalva sabia que era mais do que isso. Numa manhã de quarta-feira, enquanto caminhavam devagar entre as plantas, Antônio parou na frente de uma roseira antiga. "Minha esposa plantou isso", disse sem olhar para Dalva. "Eu nunca aprendi o nome correto. Ela sabia o nome de tudo que crescia aqui. Quer que eu descubra?" Ele virou para ela com aquela expressão de quem não está acostumado com esse tipo de oferta simples. "Se não der trabalho, não dá." Naquela noite, Dalva pesquisou no celular, imprimiu na farmácia da esquina e colou uma etiqueta discreta no vaso. No dia seguinte, quando Antônio foi ao jardim, ficou parado na frente da plaquinha por um tempo longo demais para ser casual. Não disse nada. Mas no almoço colocou um prato a mais na mesa e chamou Dalva para sentar junto. Era a primeira vez. Eles conversaram sobre a cidade como ela era antes, sobre o primeiro armazém que Antônio abriu com dinheiro emprestado do sogro, sobre erros que ele não tinha mais vergonha de admitir. Dalva ouvia, e de vez em quando contava um pedaço da própria vida, a filha, a mudança para cá, o marido que foi embora quando as coisas ficaram difíceis. Antônio ouvia com atenção, sem pressa, sem conselho não pedido. Foi nesse equilíbrio que os filhos chegaram no sábado. Dessa vez os três juntos, o que não era comum. Silvio à frente como sempre, Helena logo atrás com uma pasta que Dalva não havia visto antes, e Ricardo, que entrou, cumprimentou o pai com um abraço rápido e foi direto para a cozinha pegar água, passando por Dalva sem olhar. A reunião aconteceu na sala com a porta fechada. Dalva ficou no corredor, não para ouvir, mas porque era o caminho para o quarto onde precisava pegar os remédios do almoço. Não precisou esforçar o ouvido. Primeiro veio a voz de Silvio, firme, organizada, o tipo de voz que está acostumada a conduzir. Depois a de Helena, mais alta, com uma irritação que não se dava ao trabalho de esconder.
Você não pode simplesmente vender a casa sem falar com a gente, Silvio. Ninguém falou em vender nada ainda. Você mandou um e-mail ontem com avaliação de imóvel. Eu li. Era só uma consulta. É sempre só uma consulta, até você decidir sozinho, como sempre. A voz de Antônio cortou os dois, curta e baixa. Silêncio imediato. Dalva passou pelo corredor rápido e foi buscar os remédios. Você precisa nomear um representante legal, pai. Alguém da família. É proteção para você. A resposta de Antônio veio mais baixa, mais firme. Eu tenho advogado. Sempre tive. O doutor Ferreira está velho. Não acompanha mais essas coisas. Nós indicamos alguém mais moderno, com estrutura. Já disse não, Silvio. Silêncio. Depois a voz de Helena, mais suave, mais calculada. Pai, não é desconfiança. É cuidado. Com a saúde do jeito que está, minha saúde está melhorando. Pergunte a Dalva. Dalva passou pelo corredor rápido e foi para o quarto buscar os remédios. Quando voltou, a conversa havia mudado de assunto. Mas a expressão de Silvio, quando cruzou com ela na porta da sala, era de alguém que acabou de catalogar um obstáculo. Na semana seguinte, as coisas mudaram de tom. Helena passou a aparecer mais vezes, sempre com alguma justificativa. Trazer frutas, verificar se a geladeira estava abastecida, só dar uma passadinha. Em cada visita, cronometrava os horários de Dalva com uma discrição que não era discreta o suficiente. Dalva chegou e saiu às mesmas horas de sempre. Não deu brecha. Silvio, por sua vez, começou a ligar para o pai toda noite, por volta das 9. Antônio atendia, respondia com monossílabos, desligava. Certa noite, quando Dalva foi apagar as luzes da sala, encontrou o telefone na mesa e Antônio na poltrona com um cansaço diferente no rosto. Não o cansaço do corpo, mas o do espírito. Tá bem, seu Antônio? Ele demorou um segundo. Eles acham que estou ficando senil, disse sem raiva, com uma clareza que doeu mais do que qualquer revolta. Mas eu sei exatamente o que estou fazendo. Dalva não respondeu de imediato. Depois disse com cuidado. E o senhor sabe o que quer? Sei. Sempre soube. O problema é que o que eu quero não coincide com o que eles esperam. Ele foi para o quarto sem mais explicação. Dalva ficou com aquela frase na cabeça por dias. A faísca veio numa segunda-feira. Silvio chegou no meio da tarde, quando Dalva estava na cozinha e Antônio descansava. Entrou direto no escritório, e Dalva ouviu o som de gaveta abrindo. Dessa vez, ela foi até a porta. Silvio estava com um cheque na mão. Olhou para ela com uma expressão que pretendia ser neutra, e não era. Você sabe o que é isso? Dalva reconheceu o cheque. Era o bônus que Antônio havia insistido em pagar a ela no mês anterior, acima do salário combinado. Ela havia tentado recusar 2 vezes. Ele havia preenchido e deixado no envelope do contra-cheque sem mais discussão. Sei, é um pagamento que seu pai fez. Um pagamento não previsto em contrato. Silvio dobrou levemente o papel como quem pesa o que tem na mão. Quanto tempo você está fazendo isso? Fazendo o que, exatamente? Aproveitando da situação. A palavra caiu no ar com o peso que ele pretendia. Dalva não se moveu, não levantou a voz. Eu tenho todos os registros. Esse bônus foi iniciativa dele, tem testemunha, e está dentro da lei. Se o senhor quiser, posso mostrar agora. Silvio não esperava isso. Ficou um segundo parado, recalculando. Eu vou precisar verificar. Fique à vontade. Naquele momento, Antônio apareceu na porta do corredor. Ele havia ouvido, ficou olhando para o filho por um tempo que pareceu longo para todo mundo na sala. Quando falou, foi com aquela voz baixa que Dalva já havia aprendido a reconhecer como a mais séria que ele tinha. Coloca esse cheque de volta onde estava, Silvio. O filho obedeceu. Saiu pouco depois, sem se despedir.
Antônio ficou parado no meio da sala. Então olhou para Dalva e disse algo que ela não entenderia completamente até muito mais tarde. Eu já sabia como isso ia acabar. Só estava esperando ter certeza. Na manhã seguinte, Antônio acordou mais cedo do que de costume. Dalva o encontrou na cozinha, já sentado, o café que ele mesmo havia tentado fazer esfriando na xícara. Ele não era do tipo que pedia desculpa, mas havia algo no jeito que ele empurrou a xícara na direção dela, como quem oferece sem saber como oferecer, que era próximo disso. Eles tomaram café em silêncio. Do bom. Dalva não tocou no assunto do dia anterior. Antônio também não. Havia um entendimento entre eles que não precisava de palavras. O que havia acontecido na sala com Silvio era o começo de algo, não o fim. E os dois sabiam disso. O problema era que Silvio também sabia. 2 dias depois, Helena apareceu sozinha, sem aviso. Diferente das outras visitas, dessa vez ela não foi ao escritório nem à sala. Foi direto à cozinha, onde Dalva estava separando os remédios do almoço, e puxou uma cadeira com uma familiaridade que parecia ensaiada. Posso te falar uma coisa? De mulher para mulher? Dalva continuou o que estava fazendo. Pode. Helena cruzou as mãos sobre a mesa, voz mansa, olhos atentos. Eu entendo a sua posição. Sei que você precisa do emprego. Você está fazendo o seu trabalho. Eu respeito isso. Mas meu pai está vulnerável, e às vezes as pessoas ao redor de idosos vulneráveis tomam decisões que parecem certas na hora, mas criam problemas sérios depois. Problemas que afetam todo mundo, inclusive quem não tinha intenção ruim. Dalva fechou o porta-comprimidos com um clique. Está me dizendo que eu tenho intenção ruim? Estou dizendo que talvez você não perceba o tamanho do que está acontecendo. Eu percebo exatamente o tamanho. Dalva virou para ela pela primeira vez. Seu pai come melhor, dorme melhor, caminha toda manhã e está com a pressão controlada pela primeira vez em meses. Isso é o que está acontecendo. Helena ficou quieta por um segundo, depois sorriu de um jeito que não era sorriso. Você é dedicada. Ninguém está dizendo o contrário. Saiu da cozinha sem terminar o café que havia pedido. Dalva ficou parada, a mão apoiada na bancada. Respirou. Continuou. A semana que se seguiu foi a mais pesada desde que ela havia chegado. Câmeras apareceram nos corredores, para a segurança do pai, como Silvio havia dito ao instalar, sem perguntar a Antônio. O velho olhou para os equipamentos com uma expressão que Dalva já conhecia, aquela calma de quem está guardando tudo para usar depois. Dalva passou a sentir os olhos das câmeras em cada movimento. Acordou mais cedo para garantir que cada remédio, cada refeição, cada saída fosse registrada no caderno que ela mantinha desde o primeiro dia, não por medo, por clareza. Se alguém quisesse questionar seu trabalho, encontraria uma parede de registros. O que ela não esperava era que o próximo ataque viesse de dentro. Numa tarde de quinta-feira, Antônio chamou Dalva ao escritório. Quando ela entrou, Ricardo estava lá. Não Silvio, não Helena. Ricardo, o mais novo, que até então havia se mantido na periferia de tudo, sem se envolver diretamente. Ele estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, o olhar no jardim. Quando Dalva entrou, virou para ela com uma expressão que era quase desconfortável, como se ele mesmo não quisesse estar ali. Meu pai quer que a gente converse. Antônio estava sentado atrás da escrivaninha. Não disse nada, só fez um gesto breve com a cabeça, como quem diz, deixa ele falar. Ricardo respirou fundo. Olha, eu vou ser direto. Meus irmãos estão considerando acionar a agência que te contratou para solicitar uma substituição. A justificativa seria conflito de interesses. O pagamento extra que meu pai fez. Dalva olhou para Antônio. Ele estava com os olhos no filho, imóvel. Isso é o que eles querem. Ricardo continuou. Não é o que eu quero. Mas eu precisava te avisar porque acho que você merece saber o que está vindo.
O silêncio que se instalou era diferente dos outros. Tinha peso. "Por que está me contando isso?" perguntou Dalva. Ricardo demorou para responder. "Porque eu tenho acompanhado o meu pai desde que você chegou. Ele está melhor, não só fisicamente." Ele parou. E isso foi difícil de admitir. Antônio olhou para o filho por um momento longo. Depois, olhou para Dalva. "Pode sair, Ricardo." O filho saiu sem discussão. Quando a porta fechou, Antônio ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Eles vão tentar, mas a agência não pode substituir você sem o meu consentimento, e eu não vou dar." "Eu sei." Dalva puxou a cadeira e sentou na frente dele. "Mas quero que o senhor entenda. Se chegar o dia em que minha presença estiver causando problema demais para o senhor, dentro da própria família, eu saio, sem ressentimento." Antônio franziu o senho. "Por quê?" "Porque cuidar do senhor é o meu trabalho, não é uma guerra." Ele ficou olhando para ela por um tempo. Depois, com aquela voz baixa que ela havia aprendido a levar a sério: "Você não vai precisar sair." Na semana seguinte, Silvio de fato ligou para a agência. Dalva soube por uma mensagem da coordenadora, que a ligou para dizer que o contratante principal, Antônio, que havia assinado o acordo, havia confirmado a continuidade. Silvio não tinha autoridade legal para encerrar nada, mas o recado havia sido dado. Naquela noite, enquanto recolhia as coisas para ir embora, Dalva parou na porta do quarto de Antônio para se despedir como de costume. Ele estava acordado, a luz do abajur acesa, e tinha um envelope na mão que ela não havia visto antes. "Amanhã cedo", disse ele, sem explicação, "eu quero que você me leve até o escritório do meu advogado. O antigo, o Ferreira." Dalva assentiu. "Que horas?" 8:30. "Antes que qualquer um deles apareça por aqui." Ela não perguntou o motivo, mas enquanto descia as escadas e atravessava o portão, uma certeza foi tomando forma devagar. Às 8:15 da manhã seguinte, Dalva estava na frente da casa com o carro ligado. Antônio desceu as escadas devagar, bem vestido para a ocasião, camisa passada, os cabelos penteados. Tinha aquele ar de quem está indo resolver algo importante e não quer deixar dúvida disso. Não falaram muito no caminho. Ele olhava pela janela com expressão fechada. Ela dirigia sem perguntar nada. O escritório do Dr. Ferreira ficava num sobrado antigo no centro, com móveis de madeira escura e um silêncio que parecia proposital. O advogado era um homem de mais de 70 anos, voz pausada, olhar que pesava as palavras antes de soltá-las. Cumprimentou Antônio com a familiaridade de quem divide décadas de história e olhou para Dalva com uma avaliação discreta. "Ela fica", disse Antônio, antes que qualquer um perguntasse. Dalva ficou do lado de fora da sala principal, na antessala, enquanto os dois conversavam por quase 1 hora com a porta entreaberta. Ela não tentou ouvir. Olhou para as fotos nas paredes, bebeu o café que a secretária trouxe e esperou. Quando saíram, Antônio estava mais leve. Não sorrindo, ele raramente sorria fora de casa, mas com aquele peso a menos nos ombros que Dalva havia aprendido a reconhecer. No caminho de volta, ele disse apenas: "Está feito." Dalva não perguntou o que estava feito, e ele não explicou. 3 dias depois, às 2 da manhã, o telefone dela tocou. Era o número fixo da casa de Antônio, o que ele usava quando o celular estava longe ou quando a situação era séria. Dalva atendeu antes do 3º toque. "Dalva." A voz dele era diferente, comprimida. "Estou com dor no peito." Ela já estava levantando da cama enquanto ele ainda falava. Chegou em 15 minutos. Antônio estava sentado na poltrona da sala, suando frio, a respiração curta. Dalva chamou a ambulância, ficou ao lado dele segurando a mão até os paramédicos chegarem e subiu com ele na ambulância sem que ninguém precisasse pedir. No hospital,
Os médicos o levaram rápido. Ela ficou no corredor com a bolsa dele no colo, documentos, cartão do plano, os remédios que havia pegado da bancada por instinto. Ligou para Silvio, caixa postal. Ligou para Helena. Atendeu no terceiro toque, voz grogue de sono. Disse que ia ligar para os irmãos e que chegaria em breve. Chegaram de manhã. Os três com a aparência de quem havia dormido pouco, mas se arrumado com cuidado. Silvio foi direto falar com o médico. Helena ficou do lado de fora do quarto com o celular na mão. Ricardo sentou no corredor, alguns metros de Dalva, e ficou olhando para o chão. Dalva estava ali desde as 2 da manhã, ainda com a roupa que havia colocado às pressas, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos vermelhos de vigília. Nenhum dos três perguntou como ela estava. Antônio ficou internado. Os primeiros dias foram instáveis. Exames, ajustes de medicação, uma noite em que os monitores dispararam e todo o corredor ficou tenso por 40 minutos. Dalva passou essas noites em cadeiras de plástico. Os filhos apareciam durante o dia, conversavam com médicos, fotografavam documentos. Antes do anoitecer, iam embora. Numa tarde, Helena parou na porta do quarto enquanto Dalva ajustava o cobertor de Antônio. "Posso te pedir uma coisa?" A voz era suave demais para ser pedido. "Você podia ficar do lado de fora quando a gente chega? Ele precisa de tempo só com a família." Dalva olhou para Antônio, que fingia dormir, mas tinha a testa levemente franzida. "Quando ele pedir que eu saia, eu saio." Helena não respondeu. Saiu sem bater a porta, mas deixando o clima pesado. Mais tarde, Silvio entrou no quarto e foi direto para a cabeceira onde o celular de Antônio estava carregando. "Vou pegar só 1 minuto. Preciso ver um número aqui." Ele pediu que ninguém mexesse. Dalva disse, sem levantar a voz. Silvio parou com a mão no ar. Olhou para ela. Ela devolveu o olhar sem piscar. Ele saiu sem pegar o celular. Numa tarde mais tarde, Ricardo ficou depois que os outros foram embora. Ficou parado no corredor por um momento. Depois, se virou para Dalva. "Você não precisa ficar à noite. Não é obrigação sua." "Eu sei." Dalva não tirou os olhos do corredor. "Mas não é por obrigação." Ele ficou parado por 1 segundo. Depois foi embora sem responder. Na quarta noite, por volta da meia-noite, Antônio acordou com uma lucidez que Dalva não via há dias. Ficou olhando para o teto por um momento, depois virou a cabeça para ela com aqueles olhos que pesavam tudo. "Dalva, estou aqui. Preciso que você faça uma coisa." Ela se aproximou da cama. "Tem um número no meu celular, salvo como Ferreira Escritório, não o número que meus filhos têm, o número direto." Ele respirou com cuidado. "Quero que você ligue amanhã cedo e diga que preciso que ele venha aqui, pessoalmente." "Vou ligar. E não conta para ninguém que eu pedi isso." Dalva assentiu. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz que era quase um murmúrio. "Você poderia ter ido embora quando eles começaram a pressionar. A maioria teria ido. A maioria não tinha o senhor como patrão. O canto da boca dele se moveu, quase. Eu errei muito na vida, disse ele devagar. Com a minha esposa, com eles. Fiquei rico achando que isso compensava o resto. Pausa. Não compensa. Dalva não disse que ele estava errado. Seria mentira e ele sabia disso. Mas ainda dá para acertar algumas coisas. Ele fechou os olhos. É o que estou fazendo. Ela ficou ao lado dele até ele adormecer. Depois, voltou para a cadeira de plástico no corredor, apoiou a cabeça na parede e ficou olhando para o teto branco do hospital. Na manhã seguinte, às 7h30, ligou para o número do Dr. Ferreira. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu já sei o que ele precisa, o advogado disse antes que ela terminasse de explicar. Diga a ele que estarei lá hoje à tarde. Dalva ficou com o telefone na mão por um momento depois de desligar.
Não sabia o que Antônio estava preparando. Não havia perguntado e não ia perguntar. Mas havia algo naquele hospital silencioso, naquelas madrugadas de cadeira dura e café ruim, que ela entendia sem precisar de explicação. Algumas pessoas só mostram quem realmente são quando acham que ninguém importante está olhando. Antônio estava olhando. Sempre havia estado. O Dr. Ferreira chegou ao hospital às 3 da tarde, como prometido. Ficou com Antônio por quase 1 hora. Dalva esperou do lado de fora, como havia feito no escritório. Quando o advogado saiu, parou na frente dela por um instante. Ele está bem assistido, disse com aquela voz pausada que pesava cada palavra. Obrigado por ter ligado. Foi embora antes que ela respondesse. Antônio melhorou nos dias seguintes. A respiração voltou ao normal, os exames estabilizaram e o médico começou a falar em alta para o fim da semana. Silvio apareceu com um caderno de anotações e uma lista de perguntas para o cardiologista. Helena pesquisou clínicas de reabilitação e imprimiu folhetos. Ricardo ficou sentado no quarto numa tarde inteira, sem falar muito, mas presente de um jeito diferente dos outros. Antônio ouvia tudo, concordava com pouco, e quando os filhos iam embora, ficava olhando para a janela com aquela calma que Dalva havia aprendido a não confundir com fraqueza. Na quinta-feira, 2 dias antes da alta prevista, ele piorou de madrugada. Dalva estava no corredor quando os monitores dispararam. Ficou do lado de fora enquanto a equipe médica entrava, as mãos fechadas, os olhos no chão. Desta vez, os filhos foram chamados e chegaram rápido. Até Silvio, que morava mais longe, estava lá antes das 4 da manhã. Ficaram todos no corredor, não juntos. Silvio de um lado, Helena do outro, Ricardo no meio, sem saber para qual direção virar. Dalva estava a alguns metros adiante, sentada, quieta. Ninguém falou com ela. Ela também não falou com ninguém. O médico saiu 40 minutos depois com uma expressão que não precisava de palavras. Antônio havia resistido, mas o quadro era grave. As próximas horas seriam decisivas. Passaram a noite assim, cada um no seu silêncio. Dalva não foi embora. Os filhos também não. Antônio morreu na manhã seguinte, quando o sol ainda estava baixo. O médico avisou os filhos primeiro, como era protocolo. Dalva ficou sabendo quando Helena saiu do quarto com os olhos vermelhos e passou por ela no corredor sem parar. Ela pediu licença para entrar e ficar um momento. A enfermeira assentiu. Ficou pouco tempo, apenas o suficiente para se despedir de um homem que havia confiado nela quando tinha todos os motivos para não confiar em ninguém. No velório, 2 dias depois, Dalva chegou cedo e ficou num canto discreto. Conhecia alguns dos funcionários antigos da empresa que apareceram, rostos que Antônio havia mencionado nas conversas, histórias que ela havia ouvido enquanto lia as cartas antigas. Eles a cumprimentaram com respeito, como se soubessem mais sobre ela do que ela imaginava. Os filhos recebiam os presentes no centro da sala. Silvio com a postura de sempre, ereto, controlado, o aperto de mão firme. Helena com os olhos marejados que secava com um lenço discreto. Ricardo que abraçava mais do que apertava as mãos, o único dos 3 que parecia genuinamente partido. Dalva não se aproximou deles. Não era o momento. O momento veio no fim do velório. Silvio caminhou até ela com aquela passada de quem está gerenciando uma situação. Helena veio junto. Ricardo ficou alguns passos atrás. Dalva. Silvio tinha um envelope na mão. Queremos agradecer pelo seu trabalho. Meu pai era um homem difícil e você cuidou dele com dedicação. Era o discurso mais próximo de elogio que ela havia ouvido dele em todos aqueles meses. O contrato se encerrou com o falecimento. Ele continuou, entregando o envelope. Esse é o pagamento final, já com os dias proporcionais calculados. Você pode verificar. Dalva pegou o envelope. Não abriu. Obrigada. Helena acrescentou com aquele tom de quem está sendo generosa.
Se precisar de referência para outro emprego, pode nos acionar. Vou lembrar disso. Silvio já estava se virando quando disse, quase como observação: pode passar na casa amanhã de manhã para pegar seus pertences. A gente vai precisar organizar os cômodos a partir da semana que vem. Dalva assentiu. Não disse mais nada. Na manhã seguinte, chegou à casa às 9. A porta estava aberta. Helena já estava lá, com uma prancheta, andando de cômodo em cômodo, tomando notas. Ricardo estava na varanda, o olhar perdido no jardim. Silvio apareceu quando Dalva estava descendo com a última caixa. Precisa de ajuda? Não, obrigada. Estou bem. Ela colocou a caixa no carro, voltou para pegar a chave que tinha da casa e entregou para Silvio sem cerimônia. Ele aguardou no bolso sem olhar. Dalva foi até a varanda onde Ricardo estava. Ele se virou quando ouviu os passos. Já vai? Já. Ele ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão desconfortável que era a marca registrada dele. Obrigado, disse por fim, pelo que você fez por ele. Dalva assentiu, desceu as escadas da varanda e caminhou até o portão. Atrás dela, ouvia Helena comentando com Silvio que o jardim ia precisar de reforma antes de colocarem a casa no mercado. Entrou no carro. Colocou as mãos no volante por um segundo antes de ligar o motor. 3 dias depois, o telefone tocou. Número que ela não reconheceu. Aqui é o escritório do Dr. Ferreira, disse a secretária do outro lado. O senhor gostaria de avisá-la pessoalmente, mas pediu que eu ligasse com antecedência. Há uma leitura de testamento marcada para sexta-feira às 10 da manhã. A sua presença é necessária. Dalva ficou quieta por um segundo. Minha presença? Sim, senhora. A senhora está nomeada no documento. Ela desligou o telefone e ficou olhando para a parede da cozinha por um tempo que ela mesma não soube medir. Nomeada no documento. Antônio havia dito que estava esperando ter certeza. Havia dito que ainda dava para acertar algumas coisas. Havia dito que ela não precisaria sair. Na época, ela havia guardado cada uma dessas frases sem entender o tamanho delas. Na sexta-feira, entenderia tudo. Na sexta-feira de manhã, Dalva chegou ao escritório do Dr. Ferreira com 10 minutos de antecedência. Estava bem vestida, não por vaidade, mas porque havia aprendido desde cedo que certas situações pedem respeito na forma, mesmo quando o conteúdo ainda é desconhecido. A secretária a recebeu com um sorriso discreto e pediu que aguardasse na sala de espera. 5 minutos depois, chegaram os filhos. Silvio entrou na frente, terno escuro, a pasta debaixo do braço. Viu Dalva sentada e parou por meio segundo. Tempo suficiente para o olhar fazer uma pergunta que a boca não fez. Helena entrou logo atrás e não conseguiu esconder a surpresa com tanta elegância. Ricardo foi o último, e quando viu Dalva, apenas assentiu com a cabeça. Ninguém perguntou o que ela estava fazendo ali. O Dr. Ferreira os recebeu na sala principal. Mesa longa, 4 cadeiras, uma janela com vista para a rua. Ele esperou que todos se acomodassem, abriu uma pasta à sua frente e começou sem preâmbulo. Vou ler o testamento de Antônio Duarte na íntegra, conforme determinado por ele. Peço que aguardem o fim da leitura antes de qualquer manifestação. Silvio abriu levemente a pasta que havia trazido, como quem se prepara para tomar notas. Helena mantinha as mãos cruzadas sobre a mesa. Ricardo olhava para o advogado com atenção. Dalva ficou quieta, as mãos no colo. O Dr. Ferreira começou pelos bens menores. Uma conta bancária dividida em partes iguais entre os 3 filhos, um imóvel no interior deixado para Ricardo, algumas ações de uma empresa parceira distribuídas entre Helena e Silvio. À medida que lia, Dalva via os filhos relaxando levemente, como quem vai confirmando o que esperava. Então, o advogado virou a página. A casa da família, a totalidade das ações da rede de armazéns Duarte
e o controle operacional da empresa ficam integralmente sob a responsabilidade de Dalva. Silvio se levantou antes que o nome terminasse de ser lido. O quê? O doutor Ferreira continuou lendo, a voz no mesmo tom pausado de sempre, como se a reação não existisse. Questionam com plenos poderes de gestão, alienação e decisão, conforme estabelecido em documento registrado em cartório em data anterior à internação do testador. Helena ficou branca. Ricardo prendeu a respiração. Isso é uma farsa. Silvio jogou a pasta sobre a mesa. Ele não estava em condições de tomar esse tipo de decisão. Todo mundo viu o estado dele. O documento foi assinado antes da internação. O advogado fechou a pasta com calma, quando ele estava plenamente lúcido. Tudo certo e confirmado. Ela manipulou ele. Helena se virou para Dalva com os olhos cheios de uma raiva que havia esperado meses para sair. Você ficou meses trabalhando isso, esperando a hora certa. Helena. A voz do doutor Ferreira não subiu, mas cortou. Há uma carta. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era o silêncio de quem ainda não sabe o que vai ouvir, mas já sente que vai doer. O advogado abriu um segundo envelope, menor, com uma caligrafia que todos na sala reconheceram. Escrita pelo próprio Antônio Duarte, com firma reconhecida, 2 meses antes do falecimento. Ele olhou para os 3 filhos, depois para Dalva. Com a permissão de todos, vou ler. Ninguém disse nada. Ele leu. A carta não tinha raiva. Era exatamente isso que tornava cada linha mais pesada. Antônio escrevia como quem já havia digerido tudo e chegado ao outro lado. Não de paz fácil, mas de clareza difícil. Ele explicava que os bônus pagos a Dalva eram voluntários, porque ela havia tentado recusar e ele havia insistido, porque reconhecer lealdade em vida era mais honesto do que fazê-lo só no papel depois da morte. Explicava que não estava punindo os filhos, que as participações deixadas a eles eram suficientes para uma vida confortável e que ele sabia disso. Mas que havia uma diferença entre o que era justo distribuir e o que era certo preservar. A empresa que ele havia construído merecia continuar nas mãos de alguém que entendia o valor do trabalho, não apenas o valor do resultado. E então vinha o parágrafo que parou a sala. O advogado leu com a mesma voz de sempre. Não estou pedindo que meus filhos entendam. Estou sendo honesto com eles como nunca fui em vida, e talvez isso seja o melhor que ainda posso fazer por eles. Se discutirem por isso, estarão me provando que eu estava certo. Se não discutirem, talvez eu tenha subestimado o que ainda era possível. Silêncio absoluto. Silvio estava de pé, mas havia parado de falar. Helena tinha os olhos fechados. Ricardo olhava para a mesa com uma expressão que Dalva não conseguia classificar. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Não com raiva, não com argumento. Sentou devagar na cadeira, como quem perde as forças de um jeito que não é fraqueza, e disse, com a voz baixa, para ninguém em especial: ele nunca nos devia nada. A frase caiu no meio da sala como uma pedra no fundo de um poço. Silvio olhou para o irmão. Por um segundo, algo passou pelo rosto dele. Algo que ele fechou rápido demais para ter nome. Então abriu o celular e começou a digitar. Helena recolheu a bolsa devagar, os olhos ainda úmidos, a mandíbula travada. O doutor Ferreira explicou os próximos passos com a mesma calma de sempre. A vida seguindo em frente, mesmo quando o chão havia se movido. Dalva ouviu tudo. Assinou onde o advogado indicou. Quando saíram, os filhos foram na frente sem olhar para trás. Ela ficou um momento parada na calçada, o sol da manhã no rosto, o barulho da rua ao redor, como se o mundo não soubesse o que havia acabado de acontecer dentro daquele sobrado. Não sentia vitória. Sentia o peso exato de uma responsabilidade que ela não havia pedido e que agora era completamente dela.
E lá no fundo, quieta, uma certeza. Antônio havia apostado nela. Ela não ia desperdiçar isso. Dalva passou o fim de semana em casa com a filha. Não pensou em empresa, não pensou em reunião, não pensou nos filhos de Antônio. Fez arroz com feijão, assistiu a um filme sentada no sofá com a menina encostada no ombro e dormiu mais do que havia dormido em semanas. Era o tipo de descanso que não tem a ver com cansaço do corpo. Na segunda-feira, foi ao escritório da empresa pela primeira vez. Os funcionários mais antigos a receberam como se já soubessem quem ela era. E, de certa forma, sabiam. Antônio havia falado sobre ela nos últimos meses, nas conversas do dia a dia, nas visitas que alguns deles faziam à casa nos fins de semana. O gerente-geral, um homem de cabelos brancos chamado Osvaldo, que trabalhava com Antônio há 22 anos, apertou a mão dela com firmeza e disse apenas: "Ele escolheu bem." Dalva não respondeu, mas guardou aquilo. A primeira semana foi de aprendizado silencioso. Ela chegava cedo, ficava ouvindo mais do que falando, fazia perguntas sem pressa de parecer que já sabia as respostas. Osvaldo a orientava com paciência, os outros funcionários a observavam com uma mistura de curiosidade e respeito que ela não tentou forçar em nenhuma direção. A confiança, ela sabia, se constrói igual a tudo que dura. Devagar. Foi no fim da segunda semana que Silvio ligou. A voz estava diferente. Não agressiva, mas controlada de um jeito que custava esforço. Havia uma conta vinculada à sociedade que precisava de movimentação para pagamento de fornecedores antigos. Uma conta que, com a transferência do controle, agora precisava da assinatura dela. "Pode me mandar a documentação por e-mail", Dalva disse. "Vou analisar e retorno em até 2 dias úteis." Pausa curta do outro lado. 2 dias? É o prazo padrão para análise de movimentações acima desse valor. O Osvaldo me explicou o protocolo. Outra pausa. Silvio desligou sem comentário. A documentação chegou em 1 hora. Dalva analisou com Osvaldo, estava tudo correto, assinou no dia seguinte. Não atrasou por atitude, não antecipou por ansiedade. Fez no tempo que era o certo. Helena demorou mais para aparecer. Quando ligou, 3 semanas depois, o assunto era um imóvel que integrava o patrimônio da empresa, uma propriedade que ela havia identificado como possível venda para liquidez pessoal, como havia feito com outros bens nos anos anteriores. "O imóvel está registrado como ativo operacional", Dalva explicou. "Não pode ser alienado sem aprovação em assembleia, mas posso agendar uma reunião para discutir se fizer sentido para a empresa." Uma assembleia. Helena repetiu a palavra como se ela pesasse mais do que esperava. "É o procedimento correto. Você mesma pode convocar como herdeira minoritária. Eu vou estar lá." Helena não ligou de volta para agendar. Pelo menos não ainda. Ricardo foi diferente. Apareceu pessoalmente numa tarde de quinta-feira, sem pasta, sem documentos, bateu na porta do escritório que havia sido do pai e que agora era de Dalva. Ela ainda não havia mudado muita coisa ali, só tirado as câmeras que Silvio havia instalado e colocado uma foto do jardim que havia tirado numa manhã com Antônio. "Posso entrar?" "Pode." Ele olhou ao redor do escritório com uma expressão difícil de ler. Ficou em pé por um momento antes de sentar na cadeira do lado. "Não vim pedir nada", disse logo. "Só queria ver como estava indo." Dalva o observou por um segundo. "Está indo. O Osvaldo me ligou semana passada." Ricardo cruzou os braços, não de defesa, mas de quem não sabe onde colocar as mãos. "Disse que a equipe está respondendo bem a você." "O Osvaldo é generoso." "Não é generoso. Ele não é do tipo." Ricardo olhou para a janela. "Meu pai confiava muito nele, e o Osvaldo nunca confiou nos meus irmãos. Em mim também não muito." Silêncio por um momento. "Você sabia o que estava no testamento?" Ele perguntou, sem acusação. "Não, soube na mesma hora que vocês."
Ele assentiu devagar, como se confirmasse algo que já suspeitava. Eu acredito em você, disse. E pela primeira vez em todos aqueles meses, a frase não tinha subtexto nenhum. Ricardo foi embora pouco depois. Dalva ficou olhando para a porta fechada por um momento. A reunião formal aconteceu na última sexta-feira do mês. Convocada por Dalva, como era protocolo, para a apresentação dos resultados do período e alinhamento das diretrizes seguintes. Era uma reunião que Antônio fazia todo mês, que havia parado durante a doença e que ela havia retomado porque Osvaldo havia dito que a equipe sentia falta da estrutura. Silvio chegou primeiro, pasta debaixo do braço como sempre. Caminhou direto para a cabeceira da mesa, o lugar que havia sido do pai nas reuniões, o lugar de quem preside. Puxou a cadeira. Dalva entrou nesse momento. Ele a viu. Parou com a cadeira na mão. Por 2 segundos, a sala inteira ficou em suspenso. Silvio colocou a cadeira de volta, pegou outra ao lado e sentou sem dizer uma palavra. Dalva cumprimentou todos, foi direto para a cabeceira e colocou os documentos sobre a mesa como se nada tivesse acontecido. Pediu que o Osvaldo começasse com o relatório. A reunião seguiu seu curso, mas todo mundo na sala havia visto. Não disse nada. Ouviu a reunião. Fez uma pergunta técnica pertinente sobre distribuição logística. Dalva respondeu com os dados que havia estudado na véspera. Ele assentiu. Quando saíram, Silvio passou por ela no corredor e disse sem parar: "Boa reunião." Dalva continuou andando, mas respondeu sem virar. "Ele me ensinou a não decidir com pressa." Silvio não respondeu, mas parou por um segundo antes de continuar. Dalva caminhou até a varanda dos fundos do escritório, a mesma varanda de onde se via o jardim que Antônio havia amado. Ficou parada por um momento, o sol da tarde no rosto. Não havia nada para celebrar da forma que as pessoas imaginam celebração. Não havia troféu, não havia discurso, não havia reviravolta de cinema onde os vilões pedem perdão e o bem triunfa com fanfarra. Havia uma empresa funcionando, uma equipe que chegava de manhã e sabia para onde estava indo. Um fundo social com o nome de Antônio Duarte, que havia começado a atender as primeiras famílias da região na semana anterior. E havia uma menina de 12 anos que pela primeira vez em muito tempo tinha uma mãe que chegava em casa antes das 8 da noite com algo parecido com estabilidade no olhar. Dalva desceu as escadas da varanda, atravessou o corredor e voltou para a mesa. Tinha trabalho a fazer.